Olá, meu nome é Eliana Macedo, tenho 50 anos e no dia 28 de abril deste ano, 2023, eu fiz os testes do DALF C1. Eu não me preparei, eu peguei as provas, né, na internet, eu já conhecia a dinâmica da prova, os tempos e fui na cara e na coragem. Eu morei na França, mas eu não estudei francês lá, né? Então, parte de gramática, nada. E no dia a dia eu ficava muito só com o vocabulário restrito do comércio exterior, que é a minha área. Eu não tô aqui também pra falar de nota e eu só quero falar aqui, né? Eu passei mesmo já com 50 anos, mesmo não tendo preparado. E assim, pra motivar quem tem vontade de fazer o teste e às vezes fica, né, fica em dúvida, fica com medo, acha que não vai conseguir passar. E mesmo, eu geralmente não fico nervosa em provas. E não sei no dia no que me deu. Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. E aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba, né? Eu voltei pro Brasil, moro em Curitiba. A gente fez tudo num dia só. No dia 28, então de manhã foram as provas, né, coletivas que você faz com as outras pessoas, compreensão escrita, compreensão oral. E à tarde foi a prova de, né, a prova oral, na verdade, né? Que é aquela parte que você se prepara, escolhe um assunto, né? São dois assuntos, e aí você escolhe um assunto, e daí você vai lá pra sala, fala o que você entendeu daquele assunto, daquele texto, e depois começa o debate, que pra mim foi a pior parte. Digo assim, que é uma pressão. E foi aí que eu já tava nervosa, e enfim, que eu achei que foi ruim pra mim. E aí eu comecei a esquecer as palavras. E por isso que eu queria fazer esse vídeo, né? Porque às vezes você encontra um monte de coisa só falando e ai, maravilhoso, contando glórias e aí acaba desmotivando. Inclusive, eu tinha ouvido um podcast, ou os podcasts de uma francesa que mora no Canadá, e ela fala sobre muito isso. Inclusive, ela questiona essa questão de fazer ou não teste, até que ponto esses testes provam alguma coisa. Claro que quem quer estudar na França ou precisa, ou vai, né, pedir a cidadania, que precisa realmente fazer o teste, tem que fazer. Mas assim, se você não precisa, não sei até que ponto, e é caro também, né? Eu paguei R$ 700. Mas eu queria fazer porque eu queria, né, provar pra mim mesma que eu conseguia, mas por uma questão, assim, de autoconfiança, autoestima, né? Que eu queria fazer mesmo pra me provar pra mim. E, enfim, deu certo, eu passei, nem acreditava. Eu saí de lá, assim, tão nervosa e tão, assim, eu achei tão uma pressão, né, grande, que eu fiquei com aqueles assuntos na cabeça por dias, por semanas, fiquei sonhando com os assuntos. E na minha prova oral, eles dão dois papeizinhos lá. Aí um era negócio de matemática, eu nem li, nem quando eu vi a palavra matemática, eu já pulei fora e peguei, era sobre ménagère du bonheur, né? E aí era com relação ao trabalho, a felicidade no trabalho, que as empresas fazem para os funcionários, né? Ficarem mais felizes, né? E alegres. E como eu tinha trabalhado na França, eu conheço bem o ambiente, eu peguei e falei, bom, vou pegar esse que eu tenho que falar. E mesmo assim, que nem eu falei, esqueci palavras e tudo. Mas uma coisa que eu posso dizer, assim, o mais importante é não ficar nervoso, se você conseguir, né? Eu geralmente não fiquei, mas assim, é bem importante. Eu fui com uma roupa super confortável, super simples, porque aqui em Curitiba, não sei, no resto do Brasil, as pessoas ligam muito falar francês com a gente rica e chique e tal. E aí, quando eu entrei na sala, eu tava de tênis, tava toda de boa. Aí eu perguntei se era aquela sala, daí umas gurias me olharam de cima e embaixo e falaram assim: ai, aqui é o C1, tipo, como se eu tivesse entrado na sala errada. Eu falei, ah, então é aqui mesmo. Mas enfim, foi mais divertido que eu passei, né? E aí, na hora da prova, né, oral lá, compreensão oral, que eles colocam os áudios de 8 minutos, e as perguntas no C1, você tem que escrever. Então, o que acontece? O tempo é muito pouco. Então, ele tem uma partezinha do rascunho, né? Eu até peguei uma prova, que é a prova que eu peguei pra ler. Daí, o que eu fiz? Eu fui escrevendo aqui.
escreva do jeito que você conseguir, né? Porque na hora, se você não se preocupe, porque é teu rascunho, ninguém vai olhar pra isso, não vai ser levado em conta. Então, eu escrevi do jeito que dava, e enfim. E aí, o tempo acabou pra essa parte da prova, né? E depois tem áudiozinhos de curtos, assim, e também eu fui anotando do lado. Eu não me toquei, que depois, quando eles não, a prova é tudo junto, né? Quando você vai fazer a parte escrita, compreensão escrita, que você tem que ler um texto, também responder as perguntas, dependendo, acaba sobrando um tempo. Aí o que acontece? Você pode voltar lá e fazer, né? Foi o que aconteceu comigo. Ainda bem que eu tinha anotado o rascunho, porque o que eu pensei? Eu não tive tempo, eu vou deixar pra trás mesmo e que se dane. Mas depois, quando acabou sobrando um tempinho, eu voltei lá e fiz. E acabei ficando, inclusive, minhas melhores notas foi na compreensão oral e escrita. Aí tá, a oral por quê? Porque eu tenho um écoute, eu tenho um listening, né, de francês muito, muito bom. Porque antes de eu ir pra França e tal, eu sempre fiquei escutando muito. Agora eu passo minha manhã inteira ouvindo podcast, jornal, tudo em francês. Mas mesmo antes de ir, quando eu cheguei lá, eu já tinha muito o meu ouvido muito acostumado com o francês, porque eu ficava assistindo tudo. Eu assistia uns filmes dublados em francês no YouTube, daqueles filmes tipo Sessão da Tarde, Minha com Açúcar, eu assistia muita coisa. Inclusive, eu tinha colegas no trabalho que estavam lá há 8 anos, né? Um britânico, ele não tinha ele não conseguia entender as pessoas como eu. Então, ou seja, ouvir não foi um problema pra mim na França, porque eu entendia muito bem, eu sempre fui. E isso me ajudou muito na prova. Então, assim, um conselho: ouça o máximo de coisa, pegue um assunto que te interessa, ouça podcast, assista, coloque tudo, Netflix, tudo no francês, que foi o que eu fiz. Então, assim, me ajudou bastante, então eu fui super bem. Na prova compreensão escrita, que é um texto, aí eu já tava pilhada por causa do horário, o que eu fiz? Eu comecei a tentar pegar, em vez de eu ler o texto inteiro, né, cabo a rabo, como diz, eu comecei a pegar lá e tentar pegar respostas, eu perdi muito tempo. Então, assim, leio um texto inteiro. Eu também achei o texto super difícil, né, que falava sobre a arte urbana em Paris e tal. E não era um assunto também que eu tenho muito domínio, mas mesmo assim eu fui super bem, né? Como eu disse, assim, eu fiquei tão nervosa que eu saí de lá e não sabia como que eu tinha ido. E aí, os textos aí escritos. O tema da redação eu não sei se é para todo lugar, para o mundo inteiro, mas era Devoir à la maison. Então, tinham 2 textos, você tinha que sintetizar, né? Contar os 2 textos com as suas palavras. E aí, o que eu fiz? Fiz um rascunho da primeira parte. Só que assim, são 250 palavras. O que o instrutor me falou? Que falou lá na sala, que eles realmente não contam a risca 250 palavras, então você não vai ser reprovado se você não fez exatamente 250. Só que assim, eu tava tão assim que eu queria fazer o máximo que eu pudesse. Aí eu fiz. Assim, tem dos 2 textos. E a segunda parte, o texto, né, que você tinha que escrever, você tinha que dar a sua opinião, escrever para um redator de um jornal, dizendo por que você apoiava o Devoir à la maison, né, as lições de casa, que os pais tinham que ajudar. Inclusive, os 2 textos anteriores falavam isso, o problema das famílias e tal. E aí, eu como sou mãe, né, meu filho já tem 22 anos, inclusive ele está morando na França, sozinho lá. E aí eu falei da época que eu fazia dever de casa com ele, como que era. E aí eu era a favor, daí com algumas, né, dei umas ideias, que também não interessa aqui pra você, que era mais a minha imaginação, né. Depois, se quiser, você pode mandar, vou deixar meu contato, daí se alguém quiser saber uma coisa mais específica, pode me mandar mensagem no Instagram e tal. E aí, eu tinha que dar uma solução, então eu dei uma solução e foi assim, eu achei que foi bom. Talvez assim, eu acho que o meu texto ficou muito pobre. Como eu disse, como eu tava muito nervosa, eu esqueci aqueles conectores um pouco e coisas assim básicas que eu sabia, que eu tava acostumada a escrever e tudo. Eu esqueci, mas aí, paciência, né? E aí daí foi almoçar, voltei, né? Nem consegui comer. Aí à tarde fui fazer o oral. E aí eu escolhi, que nem eu falei, a felicidade no trabalho.
E aí você entra na sala, daí você vai lá e fala o que você entendeu, e depois eles começam o debate, que pra mim é a pior parte. E aí vai, né? Uma dica. Mantenha a sua posição até o final, porque assim, é realmente um debate. Então, pelo menos as pessoas, sei lá como que fala, os avaliadores que fizeram comigo, eles eram bem, tinha uma francesa e um brasileiro. E o brasileiro era o pior. Ele era bem crica. E daí ele, tipo, acho que é o papel deles mesmo ali, ficar, tipo, meio que implicando com você. Mas você não falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, não fique mudando de ideia, leve até o final. Fala, olha, se você é a favor, você acha que dá resultado, as empresas colocar frutinha, aula de yoga, que acho que vai aumentar a produção, as pessoas serem felizes de trabalho, vá até o final. Mas isso é um custo para a empresa, não sei o que, não sei o que, como que você vai medir resultados. Então, assim, pensa que são assuntos complexos e para você falar no português, eu acredito, né? Imagine no francês e você está numa situação, né, dessas, de nervoso. Mas enfim, daí minha nota não foi tão boa, mas eu passei. Então fiquei super, super feliz, fiquei emocionada, assim, me deu assim um novo ânimo. Se eu tivesse feito o B2, que era a minha ideia de fazer o B2 primeiro, depois o C1, eu teria ido super bem, certeza. E daí talvez perderia o medo da prova no B1, no B2 faria o C1 depois e teria ido melhor ainda. Melhor. Mas assim, meu filho até falou, mãe, você é C1, você é C1, você é C1. E faz, você vai gastar dinheiro, e realmente, R$ 700. E no meu caso, por exemplo, que tô fazendo por fazer, tipo, por fazer, é um dinheiro, né? Mas se você precisa fazer, sim, faça. E se você precisa de um teste para migrar para o Canadá, para outra coisa, que aceitam o TCF, os outros testes, eu aconselho a fazer, porque eu tenho uma menina que eu sou mentora, e ela fez o B1, acho, o B2, porque ela vai fazer dupla diplomação na França. Ela não passou, porque uma das coisas, ela ficou tão nervosa, traumatizada. Inclusive, ela vai fazer agora, ela fez daí depois o TCF, que aceitava também, que tem validade de 2 anos. Então, assim, se você pode fazer outro, faça, é até mais barato, eu acho. Mas se você precisar fazer o C1, o B2, B1, que é o DELF, faça também. Porque, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Que nem eu falei, acho que é mais a pressão, o estresse da própria prova, que deixa a gente muito assim. Mas, se eu tivesse feito já antes, então eu teria ido melhor. Mas também, né, é dinheiro jogado fora pra você ficar gastando e fazendo um e depois fazendo outro. Mas é isso aí, gente. Eu vou fazer outro vídeo depois, quero falar sobre vistos, porque eu gosto bastante desse assunto, né, de vistos franceses. Tenho pessoas na minha família, teve meu filho que eu auxiliei ele com o pedido de visto. E é um assunto que eu me interesso bastante. E eu acho que tenho que contribuir, né? Porque quando você tá querendo fazer esse tipo de coisa, passar por esse tipo, você geralmente procura, né? E a gente quer ver uma coisa que anime a gente, que motive a gente, né? Não que desanime. E é isso aí. Obrigada.